Olá, queridos espectadores da TV União. Estamos aqui hoje para mais um programa Saúde em Foco, trazendo aí um conhecimento da área da saúde para você, nosso espectador aí, sempre trazendo o que tem de melhor para que você entenda sobre essa área muito importante na nossa vida, que é a saúde, né? Hoje estamos aqui com mais uma super convidada, estamos com a Ana Carla, onde que a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Ana Carla, um prazer estar com você aqui, um assunto muito importante, que tem muita coisa para o pessoal aprender ali. Agradeço que você venha aqui com a gente hoje. Prazer é meu, obrigado pelo convite. E é extremamente importante falar sobre ansiedade, né, Bernardo? É isso aí, realmente, talvez o mal do século, né? A gente ouve muito falar disso e eu acho que é um dos problemas grandes que a gente tem e a gente vai desmistificar tudo isso. Porque além de ser um problema muito sério, tem muitos mitos, tem muitas coisas que são faladas e muitas vezes não é o que é realidade ali. Antes da gente começar ali, queria que você fizesse uma apresentação sua, falasse um pouquinho de você, da sua jornada como profissional, para que o pessoal conheça você e seu trabalho aí. Eu sou formada há 19 anos, né? Eu tenho pós-graduação em terapia comportamental cognitiva e estou terminando de transtorno da infância e adolescência. Legal. Eu trabalhei no começo da minha formação com psicologia escolar e depois trabalhei com crianças com dificuldade de aprendizagem. Aí resolvi ir para o consultório porque, na verdade, é o que eu tenho mais afinidade. Aí fiquei na clínica e, posteriormente, já comecei a fazer o trabalho com medicina preventiva também. Então, hoje eu sou prestadora de serviço lá no Plano Mais Saúde e trabalho com atendimento particular também. Legal. Importante essa jornada aí, né, que vai passando por todas as áreas, por tudo aí. Vamos falar um pouquinho dessa parte, né, até do tema principal que a gente escolheu ali. Qual a importância desse tema ali para a gente falar? E até um pouco antes da importância, o que é a ansiedade? O que é esse tema? O que é a ansiedade? Como que a gente pode explicar ela em relação a isso para o público? A ansiedade, na verdade, ela é uma reação natural do nosso organismo. Então, a gente passa por diversas situações. Então, a gente tem uma resposta do nosso organismo. E a ansiedade é uma delas. E agora vamos lá, falar um pouquinho desse tema, né, da importância que a gente tem. Realmente é um tema muito importante, mas até antes da importância, eu quero entender um pouquinho de você ali, para que você explique para o público o que é a ansiedade no fim das contas. Né? A gente ouve muito falar sobre ansiedade, às vezes o transtorno da ansiedade, mas o que é isso aí no fim das contas? Na verdade, a ansiedade ela é uma reação natural do nosso organismo. Às vezes a gente passa por algumas situações, a gente tem um sinal de alerta. Na verdade é uma sinalização de que algum perigo, alguma coisa pode acontecer. Na maioria das vezes, esses sinais não são reais, são coisas do medo da pessoa, uma insegurança, um medo do futuro, né? E diante dessa ansiedade, o que acontece? Pode gerar transtornos de ansiedade por conta dela ser excessiva. Então, preocupação excessiva com o futuro, medo do que vai acontecer, achando que alguma coisa ruim vai acontecer. Ah, mas e se eu fizer isso? Mas e se acontecer aquilo? Porque assim, quando a gente vai viajar, vai fazer uma prova, vai fazer alguma coisa que é desconhecida, é uma ansiedade natural que gera, né? Isso é normal, isso é do ser humano. Agora, quando começa a ficar em excesso de preocupação, excesso de medo do que está para acontecer, aí já começa a ficar um problema. Por isso que é importante a pessoa perceber como que ela está se sentindo. Começou a ver que está preocupada demais, que está excesso de coisas, não consegue fazer mais as coisas como anteriormente, fica com medo de realizar as atividades normais, precisa observar e procurar uma ajuda. Entendi. Podemos dizer que a ansiedade, ela até, num certo ponto, ela é uma ansiedade boa, aquela que te motiva. Como você falou da prova, às vezes, eu tenho uma prova, tô ansioso para fazer a prova porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma viagem legal, aquele negócio, a gente até não dorme direito. Isso, é isso que eu ia falar, tem gente que fala, nossa, não consigo dormir, vou viajar, levanto 3 horas da manhã e não durmo mais, né? É uma coisa natural, normal, uma coisa que você, é uma expectativa. Exatamente, esses dias eu fui fazer uma prova de uma meia maratona e basicamente é tudo que a gente faz no dia a dia, que é treinar, a gente treina e nesse dia vai ser um treino, só que é a prova, né, basicamente. Sim. Eu falando com um amigo meu, eu falei assim, engraçado, né, a gente faz isso toda semana, que é treinar para correr, então a gente corre 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, e chega no dia da prova, a gente não, às vezes tem que dormir mais cedo, porque as provas começam de manhã, e a gente acaba não conseguindo dormir direito, e aquele negócio ali antes de dormir, fica pensando tudo, mas no fim das contas é só um treino de luxo, né, mas a cabeça da gente fica ansiosa naquele negócio. Né? E é o que a gente fala, né? O amanhã, antes de amanhã, não chega. Né? Então, pra gente tentar desligar um pouco, mas tem gente que não consegue, porque fica tão crônico
que aí vira um problema. Mas do dia a dia, desses eventos bons da vida, é normal. E até essa questão, uma coisa, eu já vi isso, não é um dado científico, é um dado que eu já vi alguma coisa em relação a isso, mas parece que você comentou da gente ficar naquele se, parece que muitas desses que a gente pensa, coisas de 90%, coisas assim, não acontecem, né? Porque é nós que criamos, né? Por conta desse receio, desse medo que a gente tem, acaba fantasiando muito, né? E realmente, quando a gente fala nessa parte, hoje a gente ouve muito falar dessa questão ali da ansiedade, talvez como o mal do século, a gente pode ver realmente isso, é uma coisa que afeta muitas pessoas? Eu acredito que sim, porque a demanda no consultório, principalmente, citando, né? A maioria é de pessoas ansiosas. E tem um dado da Organização Mundial da Saúde que o Brasil, ele lidera no ranking do país que tem mais pessoas ansiosas no mundo. E não sei se você conhece o psiquiatra Augusto Cury. Sim. Ele tem um livro que justamente tem esse título, que fala Ansiedade, o Mal do Século. E ele identificou nesse livro uma síndrome que, na verdade, não tem no Código Internacional de Doenças, ele que nomeou, né? Que chama a síndrome do pensamento acelerado. Porque hoje em dia está tudo muito rápido, né? Então as pessoas, tudo para ontem, né? Eu ouço muito assim, nossa, meu dia devia ter 30 horas. Mas se tivesse 30 horas, ia precisar de 40, né? Porque assim, são muitos afazeres, muita cobrança, muita coisa para realizar. E aí a gente vai entrando numa condição de desespero até, né? Sim. Então, eu acho que pode ser considerado um mal do século porque é muito mais pessoas ansiosas até do que pessoas deprimidas, que anteriormente acreditava-se que a depressão era o pior, né? Sim. Mas não é questão de ser pior ou não, é que tem muito mais pessoas, muito mais gente ansiosa hoje em dia, até independente de idade. Tem crianças que a mãe procura ajuda porque o filho está com crise de ansiedade, então está muito complicado. Então precisa prestar atenção, precisa procurar ajuda. Eu acho que com essa questão do advento das redes sociais, vindo um pós-pandemia também, eu acho que tudo isso veio colaborando para que acontecesse isso, na verdade. Tem um estudo de alguns dados que depois da pandemia, o primeiro ano após a pandemia, 25% das pessoas, aumentou 25% de pessoas ansiosas. Por conta do isolamento, por conta de não poder ter contato com as pessoas, não poder ir trabalhar, ter que ficar tudo muito junto, né? Muito fechado, com medo da morte, medo do que poderia acontecer, né? E até essa questão ali que você falou de um dado ali que a gente tem, né? 10% ali de transtorno de ansiedade, 10% da população brasileira é afetada pelo que eu tinha visto na MS. É muita coisa, a gente tá falando em 22 milhões de pessoas, né? Exatamente. Então é muita gente, né? Até no mundo, quando a gente fala, tem 1 bilhão de pessoas que têm algum transtorno mental e 30% dessas pessoas acabam tendo a ansiedade, que é um transtorno muito comum ali quando a gente fala. E até uma questão, a gente já esteve conversando com uma outra psicóloga aqui uma vez, quando a gente fala às vezes transtorno mental, as pessoas ficam um pouco preocupadas, né? Não quer dizer que esse transtorno mental seja uma declaração de incapacidade, disso, aquilo, né? Só uma nomenclatura que a gente tem ali, que é um transtorno da ansiedade, podemos dizer assim, né? É uma condição da pessoa, né? E, inclusive, na ansiedade, quando ela fica muito crônica, muito preocupante, ela desenvolve os transtornos de ansiedade, né? Que tem o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, né? Que o síndrome do pânico, também conhecida, o transtorno de ansiedade social, tem o de estresse pós-traumático, é quando acontece alguma coisa. Tem até o TOC, né? Hoje em dia é muito falado, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que vem dessa ansiedade excessiva. Às vezes a gente ouve falar na parte trabalhista de burnout também. Podemos dizer que a ansiedade ela é a primeira coisa que a pessoa teria que identificar para que ela não evoluísse para um problema mais grave no futuro. Né? Sim. Porque, infelizmente, isso pode acontecer. Se você não notar, se você não prestar atenção, né? Porque por conta da rotina, da correria, do dia a dia, que é até estressante que a gente vive, às vezes a gente deixa, não é nada não, deixa pra lá, é normal o que eu tô sentindo, né? E quando vê, já não dá conta mais. E a gente vai sempre pegando mais coisas. E as redes sociais nos cobram muito, né? Sim. Tem muito... principalmente adolescente, eu vejo, com questão à imagem, à aparência, a querer ter isso, querer ter aquilo, porque né, quer ser igual a esse, igual a esse. Comparação, né?
A comparação das redes sociais, eu acho que é algo que puxa muito para essa questão ali de criar uma ansiedade nos jovens, né? Que fulano tem, eu quero ter, isso, aquilo. Isso aqui é uma coisa que eu repito sempre em todos os programas, que é comparar o palco com o bastidor, né? Então, às vezes, tipo assim, o que a pessoa mostra na rede social, talvez aquilo não seja a realidade dela. E quando a gente vê muito dessa questão ali, pensando nesse ramo de internet e tudo mais, às vezes, do nada, você vê uma pessoa que nunca teve nada, nunca demonstrou nada, na verdade, e do nada ela tem um problema. Não é que esse problema aconteceu do nada, é que ou ela negligenciou esse problema, ou ela nunca quis mostrar e quis mostrar somente o palco de tudo que estava acontecendo. Né? E quando a pessoa faz comparação, geralmente ela não está se aceitando de alguma forma. Então, precisa ver que isso também não é normal, né? A gente tem que gostar da gente, de como a gente é, da nossa vida, da nossa condição. E se não tiver do jeito que a gente gostaria, procurar um jeito de melhorar. O primeiro passo seria se conhecer, né? E até pensando nisso, né? É muito difícil que as pessoas aceitem se conhecer, busquem se conhecer, às vezes aceitem alguma condição e queiram mudá-la. Né? E aí que entra a psicóloga, né? Fala um pouquinho de como que é a busca, como que as pessoas devem entender essa questão da busca pelo psicólogo, realmente a importância disso, como que ela deve aceitar. Que antigamente a pessoa fala, psicólogo é coisa de doido, né? E não é, bispo. Psicólogo, psicologia, todo mundo tem que estar buscando um tratamento psicológico para entender algumas coisas, traumas, medos, como que a pessoa, assim, vamos desmistificar isso aí para que a pessoa entenda o poder que a psicologia tem. Ô Bernardo, e nem fica tanto tempo atrás, porque eu ouço isso ainda. Eu não vou no psicólogo, não. Psicólogo é coisa de louco. Imagina que eu não preciso de psicólogo, tá tudo bem, né? E, na verdade, a gente não precisa fazer um acompanhamento psicológico porque tá com algum problema. Nós temos sentimentos, nós temos as situações que nós passamos na nossa vida, as coisas que às vezes a gente precisa de uma orientação, de como o psicólogo não vai resolver o seu problema, ele vai te orientar como você deve proceder, ele vai cuidar do teu sentimento, porque daí você externaliza, né? Então, às vezes a pessoa acha que tem que ir lá só para algum problema. Às vezes eu brinco, às vezes numa determinada semana chega alguém lá e fala assim, hoje eu não tenho nada para te contar, não aconteceu nada de ruim, mas é de bom, não aconteceu? Eu também quero escutar coisa boa, né? Porque assim, a vida da gente é feita de várias coisas, então o psicólogo ajuda a você equilibrar suas emoções, a você ter um norte, porque tudo é equilíbrio, né? E se tiver muito para um lado ou muito para o outro, o psicólogo ajuda você a se encontrar, a agir de determinada forma para você ter uma qualidade de vida melhor, para você se sentir melhor. Né? Não só porque tem uma doença, ou um problema, ou uma depressão. Também, né? Sim. Mas não é só isso. Às vezes é controle de coisas que você nem acha que você precisava, né? Mas é a gotinha d'água, né? Então aconteceu, você teve uma emoção, você não externalizou essa emoção ela você foi guardando, né? Aconteceu de novo. É tipo no relacionamento, né? Eu falo que às vezes a briga foi por causa da toalha, né? A toalha foi a briga, mas antes da toalha teve tanta coisa que foi guardada ali, não foi falada, né? E é a emoção que tem às vezes que a pessoa vai tendo. Às vezes ela, tipo assim, ela desenvolveu agora um problema, mas ela tá guardando tanta emoção, às vezes um sentimento, às vezes uma tristeza, ou às vezes não tá uma felicidade que seja. A pessoa tem que aprender a controlar isso, porque a emoção é uma coisa que ela faz parte do nosso dia, né? E às vezes a gente fala que a pessoa reprime, né? Então acontece uma coisa, você guarda, acontece outra, você guarda. E aí aquilo vai ficando dentro de você e acaba somatizando, que a gente fala, acaba saindo de alguma forma, nem que foi em forma de uma doença. Aí tem gente que tem gastrite nervosa, colite nervosa, dor de cabeça tensional, por conta de emocional, até diabetes emocional tem. Então, assim, hipertensão, né? Às vezes a pessoa tá com algum problema, a pressão sobe, né? Por conta da situação assim, que ela não consegue lidar. Então, por isso que é importante. As emoções não cuidadas, elas podem descarregar em sensações físicas. Realmente, tem gente que tem essa questão da gastrite nervosa, tem gente que assim, apareceu uma coisa nova ali, você não comeu nada mudou, só teve uma emoção nova, aí já começa, meu estômago, então, às vezes uma náusea, alguma coisa. Isso, exatamente. Realmente, é importante a gente ter essa visão ali, de que as emoções têm que ser compreendidas, né? Porque às vezes a gente só sente ela, mas a gente não compreende elas. É importante que a gente saiba, porque às vezes tem, por exemplo, o sentimento de culpa, às vezes, né? Às vezes a pessoa tem uma situação que ela passa por uma emoção e ela tem um sentimento de culpa, às vezes, por isso. Mas às vezes é natural que ela passasse por essa emoção e é importante que ela saiba isso. Sim. Né? Bacana, é muito interessante que o pessoal saiba disso aí.
Ó, nosso bate-papo tá super legal. A gente vai passar um pouquinho ali pra gente fazer o nosso break aqui, falar um pouquinho dos nossos patrocinadores também. E aí a gente já volta no nosso segundo bloco ali. O segundo bloco eu gosto de deixar ele já avisado ali para o nosso entrevistado, que é onde a gente fala sobre os mitos e verdades que a gente encontra na internet ali. Então o pessoal gosta, o público gosta da gente esclarecer tudo isso aí. E a gente vai ter mais um bate-papo super bacana ali. Vejo você no segundo bloco, aguarde aí. Mais Saúde Santa Casa, o plano que cuida de quem é importante para você. Você tem um sonho? Nós temos o plano. Acesse maissaudesantacasa.com.br. A Cristale para mim é excelência. A Cristale para mim é humanização. A Cristale para mim é inovação. A Cristale para mim é comunicação. Olá, queridos espectadores da TV União, voltamos aqui com o nosso segundo bloco do programa Saúde em Foco, né? Hoje estamos falando sobre um assunto muito importante que é sobre ansiedade, né? O controle das emoções, como que a gente pode fazer isso aí para a gente melhorar o nosso bem-estar, né? E até pegando um pouquinho dessa questão ali, Ana Carla, quando a gente fala nessa parte da ansiedade e bem-estar, está muito ligada, né? É uma coisa que a ansiedade, podemos dizer que ela é a base do bem-estar e do dia a dia, né? Quando a gente fala assim, tem um exemplo prático, né? Às vezes quando a gente está muito ansioso, a gente tem um objetivo e a gente está muito ansioso, a gente até procrastina para não conseguir, para não fazer esse objetivo, né? Tem algumas coisas relacionadas a isso, e isso aí vai que gerando um mal-estar, né? Não deixa a gente viver bem, né? Porque quando a gente está ansioso, assim como você é ansiosa, né? A gente fica num estado de alerta, de tensão, né? O tempo inteiro. Então isso, na verdade, incomoda, né? Então às vezes a gente evita fazer algumas coisas, deixa de fazer para não ter essa sensação. Mas a gente precisa aprender a enfrentar, né? Porque a pessoa ansiosa, ela vai ser ansiosa. Mas existe ferramenta, existe a maneira de aprender a lidar. Não precisa ficar sofrendo por conta disso. Sim. Né? É até que assim, eu falo por mim mesmo, às vezes a gente fala assim, nossa, amanhã tem um compromisso importante, nossa, ia dar certo se eu desmarcasse aquele compromisso, isso é bom, né? A gente pensa isso, né? Aí eu não preciso ficar sentindo isso. Exatamente, às vezes a gente pensa essas coisas, nossa, se desmarcasse ali eu ia ter mais tempo ali, mas quando chega na hora, dá tudo certo, né? Então é uma coisa que, tipo assim, a gente cria muita expectativa na nossa cabeça e isso aí vai realmente minando ali. Eu queria, Ana Carla, que você, até trazendo ali, né, quando você faz isso diariamente, conversando com seus pacientes lá no Mais Saúde, na Prevent, tudo, é uma coisa que você faz, eu queria que você ajudasse o pessoal. Qual que é dicas que a gente poderia dar para o público ali, mesmo tipo assim, fora de uma consulta, mas uma dica geral, como que a pessoa poderia realmente conseguir diminuir esse nível de ansiedade, ter uma qualidade de vida e um bem-estar melhor? Eu acho que assim, um exercício físico ajuda muito. As pessoas que são ansiosas, que praticam alguma atividade física, elas se sentem muito melhor, né? Alimentação equilibrada, né? Relaxamento, né? Meditação. Tem as técnicas de respiração que a gente ensina para a pessoa conseguir, quando estiver numa crise, conseguir lidar ali com aquele momento. E eu já vou pegar nesse gancho ali, depois a gente volta nas ajudações. Mas muita gente às vezes acha que isso aí é besteira, né? Muita a respiração, gente. A respiração, isso funciona? Explica pra gente um pouquinho dessa respiração. E realmente ela faz diferença? Ela resolve ali? Tem algumas pessoas que falam assim, pra mim não funciona, já tentei, mas são técnicas que são cientificamente comprovadas, né? E funciona, porque às vezes a gente indica para o paciente, fala assim, nossa, quando eu tô tendo uma crise, eu fiz aquela respiração que você me ensinou,
Foi ótimo, porque a hora que você faz a respiração correta, você manda uma oxigenação pro seu cérebro, aquilo te acalma, Você relaxa. mostra que você não está em perigo, né? Isso, não, né? Centra mais a pessoa. Então funciona assim. Até no avião, né? Até toda vez que eu ando de avião ali, avião não tem como a gente falar que ele é confortável. Ele é bom, né? Ele é uma solução ótima, mas é desconfortável. Até esse dia eu estava viajando de avião, um amigo comentou que o Ariano Suassuna falou que só existe 2 tipos de viagem de avião. As tediosas e as fatais, né? Então, são as coisas ali que às vezes vai acontecendo, mas é uma coisa que realmente é chato você andar de avião. E ali, eu sempre quando andava de avião, me dava aquele taque cardíaco, era uma coisa ruim. E aí eu comecei a usar a respiração. Então eu sempre respiro e já deixo uma água ali, que se eu ver que às vezes ali eu coloco uma água na boca, deixo essa água um pouquinho, respiro e engulo a água ali. Porque a hora que você respira, você relaxa. E o que acontece com as pessoas ansiosas? Elas não relaxam. O tempo inteiro em estado de alerta, preocupada, com medo, né? Então não relaxa. Então se você faz uma respiração ali, você foca, você tenta se acalmar, isso funciona assim. Não, bem, realmente é interessante isso aí. Então não é besteira, realmente vale a pena ali. Então, primeiro ali, exercício físico, respiração. Tem mais algumas orientações que a gente pode dar? Eu acho que fazer um acompanhamento psicológico, no caso, quando tiver uma ansiedade muito exagerada, em excesso, até procurar um psiquiatra, né? Porque também tem um outro preconceito com o psiquiatra, porque acho que o psiquiatra é médico de louco, e na verdade, o psiquiatra também cuida das emoções. Então, às vezes, a gente faz um tratamento em paralelo até, quando é muito grave, que precisa, às vezes, de um medicamento. Mas é um acompanhamento psicológico, fazer uma terapia, né? Porque, principalmente na terapia comportamental cognitiva, que é a técnica que eu trabalho, que eu embaso, é o embasamento das minhas sessões, a gente trabalha com a modificação do pensamento, né? Porque às vezes a pessoa acredita, tem umas crenças, né, distorcidas, e a gente trabalha para mudar essas crenças, porque o pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar ação. Então a gente trabalha para mudar primeiro esse pensamento, para a pessoa conseguir melhorar aos pouquinhos e ir mudando os sentimentos e consequentemente o comportamento também. É isso aí. Até eu acho que já sei a resposta nos perguntando, né? Todo mundo acho que precisa passar por um psicólogo, né? Todo mundo. Todo mundo Independente de deveria idade, fazer. de que situação, todo mundo deveria, né? Porque todo mundo tem problema, nós somos seres humanos, né? E não só a questão do problema, é que a gente falou anteriormente das emoções. Todo mundo tem as emoções que a gente precisa saber lidar, né? Então o psicólogo vai te ajudar nisso. Então eu acho que seria importante todo mundo fazer um acompanhamento, inclusive os psicólogos também fazem. Sim, né? Para conseguir lidar com tudo. É importante. E pensando agora nessa questão ali que a ansiedade, eu acho que um dos fatores que mais acontecem é futuro, né? A gente é muito obcecado por futuro, talvez ali a gente fala um pouquinho das emoções, que já entram ali, talvez remoer um pouco do passado, mas vamos pensar em futuro, né? Como que a gente pode talvez ressignificar essa questão do futuro, de ficar ansioso por aquilo que vai acontecer, ou por objetivos que tem, né? Então como que a gente pode mudar um pouco disso para que a gente realmente, não, é o futuro, é o presente, o que eu tenho que me preocupar? Como que a gente tem que pensar? Eu vejo que a gente deveria preocupar mais com o hoje. Porque a gente fica tão preocupado, é claro que tem algumas questões de futuro que não tem como a gente não pensar, a gente tem que se programar, tem questões de estudo, de parte financeira, se a gente não se programa, a gente se perde. Sim. Porém, focar um pouco mais no dia de hoje, porque o que eu vejo? As pessoas vivem tão pensando lá na frente, a gente fala que é sofrer por antecipação, preocupado com o que vai acontecer lá daqui 3 anos ou no ano que vem, e correndo atrás do que... e esquece do hoje, né? Então aí às vezes a gente pergunta assim, como que tá a sua vida hoje? O que você tem feito no seu dia a dia? Nem sei, às vezes. Tem gente que não sabe nem responder. Então às vezes os filhos crescem, né? A nossa idade chega e nós não vimos a nossa vida passar. Então focar no hoje, eu vou levantar hoje, vou viver o hoje, né? Vou viver hoje bem, porque aí amanhã é outro dia, amanhã já é um futuro. Então amanhã eu vejo o que vai acontecer, como vai ser... E tentar viver um dia de cada vez, fazer uma coisa de cada vez, é fácil? Não é. Ainda mais o tanto de cobrança e exigências que nós temos, né? Mas seria o ideal, né? Às vezes a gente não consegue, mas o ideal é não ficar só pensando lá na frente, mas pensar em hoje também, como eu tô vivendo a minha vida, o que eu tô fazendo com a minha família, com meus relacionamentos em casa, com os amigos, e tentar melhorar isso da melhor maneira, porque o que nós vivemos hoje vai ser o que nós vamos ser amanhã, né? É até essa questão, né? Às vezes as pessoas, eu tenho tal objetivo, isso, fica ansioso pro futuro, mas o que você está fazendo hoje para que você alcance esse objetivo do seu futuro? Porque às vezes fica tão preocupado lá na frente e esquece que o que você
fizer hoje vai ser o reflexo do futuro, né? Realmente. Ótimas orientações aí, então o pessoal de casa já tem ali um guia para começar a ter essa mudança. Então a gente realmente exercício físico, a gente ter o acompanhamento, a gente aprender algumas técnicas, então é importante que todo mundo tenha esse acompanhamento ali. E aqui vamos pensar um pouquinho agora na nossa área dos nossos mitos que a gente ouve ali. Na internet a gente sabe que é terra de ninguém e tudo é falado ali. E até quando a gente fala em ansiedade, hoje eu até vejo que é um assunto muito mais levado a sério. Mas esse primeiro aqui sempre foi falado de muitas vezes que ansiedade é apenas frescura, né? Ansiedade é frescura, ou ansiedade afeta somente pessoas que são frágeis. E o que você me fala sobre isso, né? A gente ouve falar muito sobre isso, sobre ansiedade, sobre depressão. Tá frescura, não quer trabalhar, né? Porque, infelizmente, às vezes algumas pessoas usam o que elas estão sentindo para justificar para não fazer alguma coisa. E aí acaba refletindo que cria um preconceito. Não é. A pessoa que é ansiosa, ela precisa de ajuda, né? Porque ela não consegue fazer as coisas mais do dia a dia como ela fazia. Ela não tem uma qualidade de vida, tá sempre preocupada, tá sempre pensando. Aí o filho vai sair e fala, mas leva a blusa, mas quero que você venha, onde você tá? Um exemplo, né? Então, assim, acaba atrapalhando as relações também, né, interpessoais. Então, não é frescura, a pessoa sofre, então ela precisa de ajuda. Você realmente aprendeu a mudar isso aí. E a gente até falando em relação à questão ali de crises e tudo mais, essa ajuda é só para quem tem crises intensas ou pode ser para qualquer tipo de pessoa? Para qualquer tipo, porque quando ela tem uma crise, aí ela já tem um transtorno. Geralmente quem tem uma crise de ansiedade, ou ela está com uma ansiedade generalizada, ou entrou já no transtorno do pânico. Né? Quem entra na crise. Porque na verdade o transtorno do pânico ela é uma ansiedade excessiva, mas ela é um tempo mais curto, porém mais intensa, mais severa. Então precisa observar, porque na hora que chegou numa crise, é porque já está com algum problema um pouquinho mais complicado. Entendi. A ansiedade a gente pode tratá-la como uma emoção, né? E aí depois de um momento que vira uma coisa incontrolável ali, aí ela já vira realmente uma crise ali, que aí pode virar um transtorno do pânico, algo do tipo. Seria isso, então. Certo, entendi. E aqui essa questão, né? Depressão e ansiedade é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Mas uma pode estar interligada com a outra, não necessariamente. Porque a depressão, a pessoa fica sem vontade de fazer as coisas, ela fica com um sentimento ruim, nada tá bom, ela não tem vontade de fazer nada, ela não consegue fazer, né? Fica como se você visse o mundo todo cinza, tudo escuro. A ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro, com o que está por vir, é um medo do que vai acontecer. Entendi. Então, são sintomas diferentes. Totalmente diferentes ali. Então, às vezes a pessoa, como são duas doenças muito comuns, que às vezes a gente vê no dia a dia, as pessoas ficam meio que interligam elas. Talvez uma esteja junto com a outra, uma pode ser a causadora da outra, mas são visões diferentes que a pessoa vai ter. Isso, porque às vezes as pessoas ansiosas, por não conseguir lidar com essas sensações, com essas emoções, acabam tendo sentimentos depressivos. Por isso que às vezes a gente vê que às vezes uma reportagem, que uma fala da outra, mas porque uma pode desenvolver a outra, mas são diferentes. Muito bom. Os mitos aí a gente já esclarecidos. A gente vai chegando um pouquinho no final do nosso programa aí. Um bate-papo super valioso, que já deu para passar várias dicas pro pessoal, mas a gente tem um momento final do nosso programa. O momento final nós chama microfone aberto. O que é o microfone aberto, Ana Carla? Tudo que você já viveu, você como pessoa, você como profissional, tudo que você teve de experiência ali, e se você pudesse dar uma dica pro pessoal de casa, tipo assim, eu quero dar para você um conselho ali que você daria, aquele que você daria pro filho, sabe? Dá uma dica pro pessoal do fundo do seu coração. Então eu queria que você desse essa dica pro pessoal. Aproveite esse momento aí do microfone aberto e fale o que vier do fundo do seu coração. Eu gostaria de falar para que as pessoas olhassem mais para si mesmo, né? Porque acho que hoje em dia a gente fica tão preocupado com coisas até banais e a gente não se cuida, né? Vamos olhar para a gente, vamos tentar melhorar nossa qualidade de vida, vamos fazer o nosso dia. Todo dia é importante, todo dia é especial, né? E nós também somos. Então, às vezes a gente fica correndo atrás de tanta coisa que não tem
tanta necessidade e esquece de viver o que realmente é importante, né? É o que eu ouço sempre falar, né? Tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. E nós temos muito valor. Então, nós temos que, se a gente não cuidar da gente, quem vai fazer? Então, vamos procurar, sentiu alguma coisa diferente, ver que não tá bom, que tá estranho, mudou, nossa, eu não era assim, né? Parece que eu não sentia isso antes, começou a ver que tá constante, que não melhora, procura ajuda profissional, né? Não tenha vergonha, não tenha receio, né? Isso é muito comum hoje em dia. Procura fazer as coisas mais devagar, dentro do possível, né? Relaxar um pouquinho, aproveitar os pequenos momentos, que eu falo que as pequenas coisas às vezes são as que mais são importantes, né? Aproveitar esses momentos que tem com as pessoas que ama, né? E trabalhar um pouquinho o amor próprio também, que até esse Augusto Cury fala, né? Que nós deveríamos viver uma história de amor com a nossa própria história. E às vezes a gente esquece disso. Sensacional, muito bom, é isso aí. Às vezes a gente, até o nome do programa é Saúde em Foco, né? Às vezes a gente coloca o foco da nossa vida em outros pontos que talvez não sejam tão importantes quanto a nossa saúde. Exatamente. A nossa saúde é a gente, a nossa cabeça, é o nosso corpo, é tudo que a gente vive. Muito bom essa pontuação sua ali. E se a gente não cuidar da gente, daqui a um tempo a gente não consegue fazer mais as coisas que a gente tem que fazer. Exatamente, né? É isso aí. Nossa saúde em foco sempre como prioridade. Fica essa dica para vocês aí, então, pessoal. Hoje foi um bate-papo muito bom, muito feliz de estar batendo esse papo com você, Naquela. Agradeço você aí Eu que agradeço. As dicas, por tudo que você falou com a gente. Agradecer também aí a TV União que está com a gente, agradecer aos nossos espectadores que estão aí assistindo e também ao Mais Saúde, né? Nosso parceiro que está sempre com a gente, apoiando esse programa, fazendo com que a gente leve esse conteúdo para você de casa aí, né? Mas é isso aí. Quero agradecer a todos e nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.